a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Rei. Graça e paz, igreja, boa noite. Neste momento estamos dando o início do nosso culto virtual. Eu convido a todos a estarem juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Neste domingo nós estamos dando início à abertura da campanha de missões mundiais, que tem como tema Viva o Poder da Transformação. Que juntos possamos estar orando por esta campanha, contribuindo, e que possa ser a melhor campanha das nossas vidas. Para dar início, eu convido o nosso irmão Anacleto, Hernando e Fabiane para fazer o prelúdio. Obrigada, irmãos, pela participação de vocês, que Deus possa estar abençoando e que cada dia vocês possam ter essa disponibilidade de te louvar e engrandecer o nome do Senhor. Neste momento eu convido a mensageira Ana Beatriz para fazer a oração inicial. Graça e paz, igreja, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais dia de vida e por esta noite, meu Pai, que vamos assistir o culto, que vamos assistir a palavra, meu Pai, que venha tocar os nossos corações, meu Deus. Cuide de nós nesse tempo difícil, meu Pai, a gente está tendo essa doença, que nada de ruim vai acontecer conosco, meu Pai. Nos dê uma noite maravilhosa, em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Obrigada, Ana Beatriz, pela sua participação, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa crescer sempre nos caminhos do Senhor. Neste momento, eu convido a irmã Deia e a irmã Geralda para ter uma participação especial. Na cruz morreu.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigada, irmã Déia, irmã Geralda, pela sua participação. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês ricamente. Neste momento, eu convido a irmã Laura para fazer uma leitura bíblica da Palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos ler lá em Salmos 54, do 1 ao 7. Diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações. E os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém. Obrigada, irmã Laura, pela sua participação. Que Deus possa estar te abençoando sempre e que Ele possa sempre estar dando o entendimento da sua palavra. Neste momento, eu convido a nossa irmã Marina, que estará fazendo uma oração em agradecimento pelos dízimos e pelas ofertas. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas depositadas na casa do Senhor, com grande alegria, por ter o privilégio de poder participar, ser participante dessa obra do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, com grande alegria no meu coração, Senhor, por ser participante dessa obra, por estar aqui reunidos, Pai, juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome e também para Te agradecer, Senhor. Neste momento eu quero Te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, pelos dizimistas, pelos ofertantes da Tua casa, por aquele que se dispôs no seu coração de ser um participante dessa obra, de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel. Pai, eu quero que o Senhor abençoe, eu peço que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos eles. Senhor, e que essas ofertas, esses dízimos, seja de grande valia, Pai. Multiplica, Senhor, abençoa, para onde quer que chegue, Pai, cada centavo do nosso dízimo, da nossa oferta, que seja abençoado, que seja multiplicado, que vidas sejam, Pai, abençoadas através desses dízimos e dessas ofertas, e que o mantimento da Tua igreja seja suprido, Pai, através dessa obra. Muito obrigado, Senhor, e toca, Pai, no coração daquele que ainda não é dizimista, que ainda não é ofertante, para que ele venha sentir esse desejo, Pai, esse ardor dentro do coração, sentindo vontade, Pai amado, de ser participante dessa obra. Muito obrigada, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Obrigada, irmã Marina, pela sua participação. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa ser sempre essa bênção que você é para nós.
Irmãos, nesse momento eu estarei lendo o nosso tema e a nossa divisa da campanha de missões mundiais. O nosso tema é Viva o poder de transformar. E a nossa divisa se encontra lá em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A ação do Espírito Santo transforma quem por ele deixa conduzir. Por isso o desafio desta campanha, Viva o poder de transformar não pelo ódio, nem pela destruição, mas pelo amor e com equilíbrio. Dessa forma somos todos desafiados a viver o poder que transforma, que possamos ser transformados pelo poder de Deus. Neste momento eu convido a nossa irmã Ana Mércia, que estará fazendo o momento missionário. Queridos irmãos da Igreja Batista em Vila Oportunidade, Igreja Batista Jesus é a Vida, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tá bem? É uma alegria poder dirigir a palavra aos irmãos no culto de abertura da campanha de missões mundiais na Igreja Batista de Vila Oportunidade. A congregação Jesus é a Vida fez já o envelope da oferta missionária do dia especial, ficou muito lindo, parabéns às meninas. E hoje, irmãos, a nossa igreja mãe, então, vai fazer o culto online de abertura da campanha de missões. E a palavra que eu quero dirigir aos irmãos, primeiramente, nessa noite de culto ao Senhor, é que o tema é Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar, que está lá em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu de poder, de amor e de equilíbrio. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre o que eu poderia dizer para a igreja, o que eu poderia dizer ao meu próprio coração a respeito desse chamado para transformar. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse junto é missão ou é missões? Queria que a gente fizesse essa pergunta ao nosso próprio coração. Missões ou missão? Comumente nós dizemos que fazer missões é enviar os missionários para o campo missionário, né? É chamar, é capacitar, é sustentar o missionário enquanto ele está no campo missionário. Também a gente diz que fazer missões é fazer ações de evangelização em massa, como o projeto Jesus Transforma, o projeto ID, e tantos outros projetos que a gente poderia lembrar agora, ou fazer evangelismo pessoal, discipulado 1 a 1, são formas de fazer missões. Projetos sociais, né, muito em alta, é o projeto Cristolândia, são tantos outros projetos, né, o projeto Novo Sorriso do Amazonas, agora o projeto o Novo Sorriso do Sertão, e as campanhas de missões mundiais, o PEP, enfim, nós poderíamos pensar muitas formas de ação de evangelização por meio de projetos sociais. Convidar missionários para vir à nossa igreja, para motivar a igreja a ofertar, para levantar novos vocacionados, despertar a vocação. Então a gente chama tudo isso de fazer missões. Fazer cantina para levantar oferta missionária, fazer peça de teatro, fazer bazar, fazer cantata, etc. Nós poderíamos passar muito tempo pensando em ações que nós chamaríamos de fazer missões, ou levantar sustento para missões, ou nos envolver em campanhas de missões. Mas eu queria que a gente pensasse qual é a diferença entre missão e missões. E eu penso, talvez você esteja pensando agora junto comigo, eu penso que fazer missões, a diferença de missão e missões é o entendimento. É o entendimento que eu tenho a respeito da missão. Primeiramente, irmãos, nós não estamos fazendo missão ou não estamos em missão fazendo campanhas missionárias que tem começo, meio e fim, mas estamos o tempo todo em missão, estamos envolvidos na missão.
Lá na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a missão. Abra sua Bíblia aí comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. Eu já abri aqui, a palavra do Senhor diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. A missão é de Deus, e a missão de Deus é reconciliar o mundo com Ele mesmo. Então Deus está em missão, e para cumprir a missão e estabelecer o seu reino de amor, primeiramente Deus enviou Jesus. Jesus, ele cumpriu a missão que Deus confiou a ele. E Deus instituiu agora o ministério universal da reconciliação, o sacerdócio universal de cada crente, que a partir do momento que recebe a Jesus, recebe também a missão de reconciliar o mundo. O verso 19 diz isso, né? Que fomos reconciliados em Cristo e agora nos foi confiado o ministério da reconciliação, lá no verso 20. Então, nós somos um povo que está em missão. Nós não estamos em campanha de missões mundiais, mas nós somos um povo que vivemos em função da missão de Deus para a humanidade. Então, cumprir a missão, a minha missão, a sua missão, como sacerdotes desse Deus, como porta-vozes desse Deus, como embaixadores desse Deus, envolve o nosso dinheiro? Você acha que envolve o seu dinheiro? Envolve o seu tempo? Envolve a sua criatividade? Envolve a sua motivação? Envolve o seu engajamento? Eu penso que estar em missão envolve o entendimento de que nós fazemos parte de um plano de amor de Deus. Então, os movimentos de campanha de missões nacionais, missões mundiais e todos os outros movimentos que eu citei anteriormente faz parte de entender que nós estamos em missão. Então, não é uma oferta, não é um valor que você coloca e fala assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu tenho que separar esse valor para mandar para missões. Não, eu estou em missão, eu estou tão engajado com o projeto do meu Deus, que eu gasto todo o meu tempo, que eu gasto toda a minha energia, minha criatividade, minha motivação, para que a missão seja cumprida através da minha vida. Então, eu desafio você a se engajar na missão do seu Deus. E envolva o seu dinheiro, envolva o seu tempo, envolva todos os seus talentos e responda ao chamado do Senhor para ser embaixador, para ser porta-voz. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos mova a uma vida de comprometimento com a missão. Deus nos abençoe. Obrigada, irmã Ana Mércia, pela sua participação. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que cada dia Ele possa te abençoar. Neste momento, eu convido o nosso irmão Haroldo para uma participação especial. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-la toda, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou
suas feridas, pôs logo em seus ombros e arredio voltou. Oh, glória a Deus! Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e arredio voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e arredio voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e arredio voltou. Amém, irmãos? Graças a Deus. Obrigada, irmão Haroldo, pela sua participação, que Deus possa estar te abençoando e que você possa sempre ter essa disponibilidade de louvar o nosso Deus. Neste momento eu convido o Ministério de Louvor, a banda IBJV, para fazer uma participação especial. Graças e paz, igreja, estamos aqui reunidos para juntos louvarmos a Deus. Assim como diz em Hebreus 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, que todos nós possamos nos manter unidos, juntos, louvando a Deus como corpo e família.
Obrigada, banda e BJV. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que vocês cresçam sempre nos caminhos do Senhor e que juntas possam sempre adorar e engrandecer o nome dEle. Neste momento eu convido o nosso pastor Luiz Roberto, que trará a mensagem desta noite. Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos celebrarmos ao nosso Deus, cantarmos louvores e agradecermos a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E nessa oportunidade estamos muito felizes por estarmos dando abertura à campanha de missões mundiais do ano de 2021. Tenho certeza que será uma excelente campanha, a maior e melhor campanha da história, da nossa igreja. Esperamos que os irmãos estejam aí realmente, se mobilizando, estejam aí realmente orando, estejam com o desejo de contribuir e mais do que isso, que possamos ir usando das mídias sociais para anunciar Jesus como única esperança e como aquele que tem poder para transformar. Nós vamos fazer a leitura do texto que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo de número 10, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Pedimos agora a Tua bênção, pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos extrair da mesma ensinos que venham trazer edificação. Fala, Pai, conosco, são bênçãos que eu peço e já agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Temos como tema desta campanha de Missões Mundiais 2021, Viva o Poder de Transformar. A nossa divisa se encontra ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Timóteo é chamado e reconhecido como verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo faz várias exortações a seu filho na fé. Dentre elas, ele diz: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Eu penso que não só o Brasil, mas todo mundo está vivendo um momento muito difícil. E é exortação do apóstolo Paulo para que nós, cristãos, servos de Deus, estejamos orando por nossas autoridades. Fato é que existe um desencontro muito grande nas informações que recebemos e sabemos que esse momento difícil faz com que muitos tenham uma posição contrária
e muitas vezes até politizada daquilo que é certo ou errado fazer neste tempo. Mas fato é que a igreja está inserida nesse contexto e nós precisamos ter sabedoria para obedecermos a palavra e sermos exemplos a serem seguidos. Precisamos muito da orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus, para agirmos com sabedoria. E somos desafiados neste tempo a colocarmos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Também achei interessante uma exortação que Paulo faz a seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, onde ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Essa exortação serve para todos nós neste tempo, nesta geração. Que possamos ter em mente que o Senhor nos chamou, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, transformou os nossos valores para que possamos, de fato, sermos exemplo, não só para os fiéis, mas para todo mundo. Exemplos na obediência à palavra, exemplos na conduta, uma conduta justa, correta, uma conduta de amor, uma conduta movida pela fé e pela pureza. Então esse é o grande desafio que nós temos neste tempo e nesta geração. E nesta campanha nós temos a oportunidade de demonstrar todo o poder de Deus agindo em nós e por meio de nós. Somente pela ação do Espírito Santo é que podemos viver o poder de transformar. Quando Paulo escreve a seu filho na fé, a igreja passava por um período de grande perseguição. Era de fato um grande desafio testemunhar em meio à perseguição. O bom testemunho podia custar a vida. E não é muito diferente o tempo que nós estamos vivendo. Hoje é dar testemunho, anunciar Jesus Cristo, sair das quatro paredes, estar ali junto ao povo, junto às pessoas, falando de Cristo, realmente envolve aí um grande perigo. E corremos, sim, o risco de perdermos a nossa vida. E precisamos ter sabedoria para fazer isso de uma forma que possamos ser úteis nesta geração, neste tempo, possamos impactar o mundo, mas também que usemos de sabedoria para fazer isso de uma forma que nós possamos minimizar os nossos riscos, mas não deixar de lado a responsabilidade que temos de sermos exemplos como fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quando Paulo escreve estas coisas, ele tem em mente a necessidade de pessoas viverem o poder de transformar o mundo. Hoje se faz necessário sabedoria e maturidade para que a igreja avance e cumpra a sua missão de transformar o mundo pelo poder da palavra de Deus. Somos encorajados pelo apóstolo Paulo a manifestar o poder de Deus, sendo corajosos, vencendo o medo, vencendo as barreiras, os desafios deste tempo e alcançando o mundo com o poder que há na palavra de Deus, para que então possamos lograr êxito em tudo aquilo que intentamos fazer, que é alcançar o mundo para Jesus Cristo. E é nesse sentido que o apóstolo diz no versículo 7, na parte B, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, segundo a sua palavra, de amor e de moderação. E esse é o grande desafio que nós temos neste tempo, nesta geração. Primeiro desafio, de viver segundo o poder de Deus, confiar em Deus, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais voltados para o Senhor Jesus, que possamos buscar no Senhor Jesus as respostas, que possamos, em tudo o que viermos a fazer, agirmos por fé,
como aquele que confia, que acredita que Deus está no controle de todas as coisas, que o poder de Deus atua em nós e por meio de nós, para que possamos impactar o mundo. Então não é o poder segundo aquilo que é nos passado no mundo, né? Essa palavra empoderamento, né? Empoderamento do homem, da mulher, empoderamento nos meios sociais, também vamos colocar assim no que diz respeito à sua participação na sociedade como um todo. Então nós vivemos muito esta briga de poder, principalmente no meio político e também no meio eclesiástico. Então é algo que nós devemos repensar com muito carinho, mas aqui o desafio é vivermos segundo o poder de Deus que atua em nós. É permitir a ação do Espírito Santo para que possamos viver uma vida que realmente dê um bom testemunho cristão, que seja realmente um testemunho de obediência à palavra, de uma conduta reta, limpa, pura, justa, de amor, no sentido de praticar os ensinos de Deus e se preocupar com o próximo e viver no sentido de ser útil ao próximo, viver a fé cristã, né? Andar e viver por fé, ter uma vida pura, né? Uma vida reta, um coração limpo, né? Uma mente limpa, para que possamos exercer com sabedoria o poder de Deus em nossas vidas. Então, Paulo ele coloca ali, no final do versículo 7, 3 observações. Primeiro, para viver o poder de Deus, né? Para viver e buscar o poder de Deus em nossa vida, sem o qual nós não conseguiremos dar um bom testemunho, que possamos ser transformados por Deus, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossa vida. A segunda palavra que Paulo coloca ali, né, como exortação, é para que possamos viver o amor. Viver o amor ágape, o amor na sua maior profundidade. É tratar a todos com carinho, com respeito, com dignidade, usar de empatia, ser útil para o próximo, para as necessidades do próximo, principalmente no que diz respeito à sua necessidade espiritual. Precisamos anunciar Jesus como único e suficiente Salvador. Só em Jesus a vida eterna, só nele a viva esperança de passarmos a eternidade ao lado de Deus. E a igreja tem esta missão de ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, para que eles também tenham, né, esta grande bênção, a maior bênção desta vida, que é a salvação em Cristo Jesus. E Paulo diz que nós devemos fazer isso, ele ensina isso a Timóteo, fazer isso com equilíbrio, ou seja, mantendo uma posição estável, sem oscilação ou desvios, ser um exemplo, né, no que diz respeito principalmente ao bom senso, agir, né, de maneira tal que as pessoas vejam em nós a ação direta do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Precisamos, neste tempo de pandemia, neste tempo tão difícil, de grandes desafios que estamos vivendo, de tantas dores, precisamos manter o equilíbrio na fé cristã. E nós estamos sendo desafiados neste tempo, nesta geração, a cultuarmos a Deus, né? Não de forma coletiva, mas principalmente no que diz respeito à nossa forma de culto individual. O grande desafio, meus irmãos, é estarmos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, com os nossos entes mais próximos, buscando a Deus, cultuando a Deus e dando demonstração da ação de Deus e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que possamos viver o poder de transformar, a começar por nossa família. Que possamos ganhar cada um dos nossos entes queridos para Cristo. Que possamos viver o poder de transformar com os nossos vizinhos. Que possamos ter entre eles uma conduta que seja principalmente agradável a Deus. Que possamos ser exemplos, assim como Paulo disse a seu filho na fé, Timóteo, ser exemplos na fé, na palavra, na conduta, no amor e na pureza. Que possamos dar esse testemunho na nossa comunidade, que possamos fazer com que isso cresça e alcance todo o nosso estado de São Paulo, e que possamos fazer com que toda esta ação venha impactar não somente o estado, mas a nossa nação, o Brasil e, por que não, o mundo. Este é o nosso desejo,
Este é o nosso grande desafio, de transformar o mundo com o poder de Deus. E como nós faremos isso? Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que você abra o seu coração e permita que Deus atue em você e por meio de você, para que você possa dar um testemunho que venha glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a você uma excelente semana, uma semana de paz, de bênção, de vitória. E o grande desafio é que você, desde o início dessa campanha, se preocupe em fazer e dar o seu melhor. Que você possa orar, que você possa mobilizar, que você possa contribuir, que você possa ir, que você possa, acima de tudo, transformar o mundo com o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Seja você um agente transformador neste tempo de tantas necessidades que o mundo atravessa. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe você. Que a graça, o poder e as misericórdias de Deus sejam com todos nós. É assim que nós oramos, agradecidos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje, como também por toda a eternidade. Amém. 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 Deus abençoe, queridos irmãos. Obrigada, Pastor Luiz, por esta mensagem. Assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, que possas ter falado ao coração de cada irmão, de cada ouvinte desta noite. Que o Senhor possa estar te abençoando, abençoando sua família e que você possa ser sempre essa bênção que você é. Neste momento, eu convido a nossa irmã Avanice, que fará a oração final. Oremos. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui em Teu nome. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais essa semana que se findou e por essa que está se iniciando. Que o nosso ir, que o nosso vir, Senhor, seja guardado por Ti. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa ser estendida a todos, ó Pai. Esteja, Senhor, com as famílias que estão tristes, Senhor, que perderam entes queridos. Abençoa, Senhor, conforta seus corações. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos estar reunidos em Teu nome, Senhor, para Te louvar, para Te honrar, para Te glorificar. E queremos Te pedir mais uma vez, Senhor, dê-nos uma semana abençoada, uma semana que sejamos guardados e protegidos por Ti. Nós queremos Te colocar no Teu altar, Senhor, também as vidas que estão sofrendo nos leitos hospitalares. Guarda, Senhor, que o Senhor possa estar dando a cura, Senhor, àquele que necessita da cura, aliviando suas dores também, Senhor. É assim, Pai querido, que nós te oramos agradecidos, confessamos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.